ali, irmãos, sábado à tarde, o Senhor me usou por lá de fora, na frente da igreja, uma igreja grande, de uma maneira de falar para um irmão, era uma família, por lá de fora. E Deus usou entregando a eles, e era um recado para Deus, era algo que mais tarde a gente ficou sabendo, era um propósito que eles queriam ouvir por alguém desconhecido, que eles pediam confirmação de Deus. Glória a Deus. Mas o propósito deles, irmãos, e a gente foi uma pessoa contemplada por Deus a passar para ele aquela palavra, a revelação, uma palavra profética. Deus da glória. Por causa quando ele estava entregando a respeito de uma profecia, mas o Espírito Santo deu a entender que eles não tinham a interpretação da profecia, então eu deixei em palavras corretas para eles. Oraram, agradeceram, e como eles eram dali, moravam pertinho da igreja, e saberiam muitos de fora, temos união de crente, a gente vê muito isso. Tem os pastores locais que não tinham lugar, já falaram para a igreja que tinha lugar para fazer com um casal, um irmão, passar na casa, aleluia, e ali saiu depois do trabalho, e aquele casal cedeu um lugar para pousar ali. E eu não sabia ter ali de nada, mas Deus me deu a entregar a eles, eu entreguei. Aleluia. Aquilo era tarde, culto à noite, foi bênção de Deus. E depois do culto, então, era para mim seguir aqueles irmãos para uma casa deles. Glória a Eles Deus. testemunharam do mistério que eles tinham com Deus, com lágrimas, qual jantamos, e depois estava chegando a hora de sair de um quarto. Algo que eu repeti para eles, de que eu não acho isso. A primeira vez que eu estou no seu lugar, a primeira vez que eu vejo vocês, a primeira vez que vocês abriram as portas para me hospedar hoje à noite, e vocês queriam fazer isso comigo. Aleluia. Eles disseram: varão de Deus, não rejeite o que nós queremos fazer contigo. Porque desde antes de tu falar, quando veio a nossa direção, nós contemplava um de branco ao teu lado. Glória a Deus. E você falou o que nós queríamos ouvir da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos, calculo eu que nem os irmãos iam imaginar sobre Deus, irmão. O que eles queriam fazer comigo? Aleluia. Porque foi algo, né, irmãos, que eu nunca tinha ouvido testemunho assim. Pessoa, trabalho, cantor, cantora, e para mim nunca tinha acontecido. E eu cheguei a dizer: isso não é lícito. Eu não queria, rejeitei mais uma vez. Disseram: não, mas deixa nós cumprir o nosso voto, a nossa palavra que nós fizemos em nome do Senhor. Aleluia a Deus. Eu fiquei tremo, digo: então seja que se cumpra Deus da o que glória. vocês falaram com Deus, que eu não sei, e não me interessa saber. Digo: mas pela palavra eu conheço que voto, se nós fizer, cabe a nós cumprir, para que não se torne o castigo de Deus para nós. Digo: senão a Bíblia nos orienta, é melhor não fazer, senão iremos cumprir. Aleluia. Os irmãos imaginam o que o casal tinha, fosse quem Deus usasse, eles disseram: não interessava. Aleluia. Uma bacia de água morna, preparado, diz: nós temos que lavar seus pés.
Deus da glória. Eu conhecia, veio a palavra, um ministério do Lava Pé, aqui no Paraná. Preguei 2 vezes por isso. Mas era o nome do ministério, eles usavam até as passagens quando Jesus veio. Mas eu vi trabalho, nunca vi. E aquele casal tinha esse voto, aquele propósito entre eles e Deus. Ficou marcante na minha vida, irmãos amados, mas eu fiquei sem palavras, sem ter explicação para aquele casal. Glória a Deus. Mas a gente sabendo os critérios, meus queridos, olha, nós falar de homem a homem é fácil. Prometer, não cumprir. Agora nós cristãos, o negócio com Deus é seríssimo. Tem coisa que cabe, às vezes, nós pensar primeiro, repensar, analisar, para que nós possamos cumprir. Aleluia. Não importa o que aconteça, mas o importante é nós cumprir. For com o nosso Deus. Esta passagem veio para nós, nós vejamos Saulo. É um exemplo para nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Se nós falar a verdade, é o amor. Nós conhecemos. Mas aquilo é um exemplar de Saulo para nós, até a conversão dele. Ele não era convertido. Então para ele era fácil perseguir o povo de Deus, se levantar contra o povo do Senhor, falar algo contra quem estava fazendo a vontade do Senhor. Mas nós dizemos, ele não era convertido. Mas chegou esse dia que ele estava indo esse caminho, mas o Senhor ajudou. Eu vou me apresentar para ele me conhecer. Aleluia. E para ele saber a quem que ele persegue primeiro. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E caindo nós tudo por terra. O poder de Deus foi tão forte que Paulo e todos os seus companheiros que foram com ele caíram no chão. Glória a Deus. Aqui está falando Paulo, antes ali que foi, mudou o nome dele. Irmãos, eu pego para nós como cristãos, não só nós aqui, um exemplar para nós. Aleluia. Para mim, se nós não abrir a Bíblia, a boca de Deus falando conosco, fala com o primeiro que graças a Deus. Não, nós já tivemos essas palestras com quem que Deus fala primeiro. Se nós tivermos 8, 10, ninguém, alguém, o primeiro que pegar a Bíblia e uma palavra é o primeiro que Deus está falando. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o que for, aleluia, mas se pegou, leu, Deus falou com ele, com ela. Glória a Deus. Os outros são os segundos para ouvir, mas o primeiro é aquele que leu ou aquele que mandou que alguém leia uma palavra. Aleluia. Irmãos, eu me refiro o perigo, quem sabe muito nestas caminhadas, de Deus permitir um encontro de uma cegueira espiritual. Aleluia. Uma cegueira espiritual por causa da perseguição por alguém fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos aqui, irmãos, um exemplo negativo, uma obra não boa, uma obra desagradável a Deus. De certa maneira, de uma hora, o Senhor tomar providência daquele povo na época, daquele irmão, daquela irmã. Aleluia. Por que ter um encontro com esse irmão? Ele não está fazendo a minha vontade, ele não está fazendo uma missão em meu nome, ele não está fazendo uma obra agradável àquele que me enviou. E se levanta quem eu vou já ter o chamado, se levanta quem vou estar na minha obediência na terra. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus, Jeová. Vejamos, meus amados, a situação que este homem chegou.
essa conclusão da parte de Deus com a vida dele. Ele reconheceu o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, aleluia. Nós, pastores, já passamos, muitos irmãos nessa caminhada já passaram. Se os irmãos nunca passaram, que Deus venha abençoar, fortalecer, dar sabedoria para muitos que nunca viram passar. Glória a Deus. Aleluia. Se os irmãos soubessem a nossa caminhada de missão, o que a gente já tem passado na vida, eu dou testemunho, irmãos, para exemplo, mas nunca para me exaltar. É uma palavra que eu uso nas minhas orações. Jesus tem misericórdia de mim, não permite um espírito de exaltação na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Esse voz que fala, que está aqui com os irmãos, ele já passou. Ele quer ser mais crente do que nós. Ele não vem num culto sem uma gravata. Não vem num culto de manga curta para se aparecer. Deus não usa pela roupa, pela palavra. Mas em um lugar que nesse ficava calado. Glória a Deus. Mas orava por ele em espírito quando estava ouvindo, e em palavras mais altas quando estava em quatro paredes. Glória a Deus, aleluia. Mas sofria calado, não combatia. Às vezes sobrar tempo, quando eu vejo, caminhando, que nunca me visitava. Mas quando vê, vindo em direção da minha casa. E o Espírito do Senhor, que envia, o Senhor que manda, mas me deu uma palavra, se for necessário, não sei o motivo, não sei o que vou começar a ouvir. Mas ficava feliz, chegadas a Deus, feliz, e não cortava a voz que não diz gaúcho. Pastor, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Eu usei até o público quantas vezes exortando o Senhor na palavra. Mas hoje Jesus me fortaleceu no Espírito e me deu a reconhecer que o Senhor nunca foi uma referência humana um pelo outro, mas com referência a Deus em primeiro lugar na sua vida. Diz que nem já viu o Senhor pregar que todo soldado que está em batalha nunca está desfardado. Glória a Deus. O soldado do exército terreno é conhecido quando ele não está em batalha, porque ele não tem farda alguma. Ele está perdoado, graças a Deus. Aleluia. Hoje também é um presbítero, já era presbítero, né? Eu oro por ele. Esse dia eu estava falando, pastor, se der certo, vocês vão conhecer ele. Aleluia, Deus. Se der certo, eu vou trazer aqui um homem inspirado por Deus também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele foi pedir perdão, porque ele, né, irmãos amados, aleluia, o ministério forte deles, ele pregava de camiseta e se aproveitava para pregar, né, eu estava ali também, de gravata. Mas eu pregava na sede, pregava na congregação, pregava nas casas e aonde for. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos amados, nunca para se aparecer ao homem, mas sim a Deus. Um dia depois eu falei com ele, o senhor já passou por um fórum, já teve muito problema de estar feito do juizado? Não, graças a Deus, mas eu já passei por muito. Já subi para dar conselho um pouquinho antes de audiência em fórum, por pessoa desconhecida, mas falar com ele, o senhor vai ter uma audiência primeiro aí? Digo, olha, se encontramos aqui, tem um projeto por aqui. Digo, não sei se o senhor conhece, não tem nada a ver a sua causa, mas ele deixa uma palavra de conselho. Não sei se o senhor é um conhecedor da lei. Na veste, o senhor dessa forma aqui, com certeza, eu já conhecia o juiz, com certeza o juiz vai lhe dar 5 minutos para o senhor comprar o argumento emprestado, ou vai adiar a audiência, ou não sei o que vai acontecer. Ele disse, será que não vamos me aceitar com essa roupa? Com certeza o juiz não vai me aceitar. Ficou, deu uma vermelhadinha. Alô, e chegou a hora, chamou. Estava chegando a hora, tem uns minutinhos ali, 2, 3 minutinhos antes, para se apresentar, para você colocar.
O juiz só olhou para ele. O senhor, afrontado, sou 5 minutos para o senhor comprar uma camisa, uma calça, o arrumar emprestado o carro. 5 minutos. Se o senhor não tiver vestido aqui, já vejo com as doutoras que o que fizeram com o senhor. Deus da glória, aleluia. Então, irmãos amados, muito tempo do sofrimento, Calei, que a gente conheceu, e depois do Evangelho, para muitos eu falei, irmão, nunca pela minha culpa, nunca o modo de se apresentar. Não deixa isso, porque eu conhecia bem. Diga, até hoje ainda tem causa que é o juiz ou a juiz não aceita aquela mensagem. Diga, nós pregamos, o pregador da palavra, nós não anunciamos que Jesus é juiz dos juízes, advogado dos advogados, Glória a Deus. promotor dos promotoras, rei dos reis, senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jeová. Então, testemunhar, nunca, pelo varão, pelo povo, mas me coloco referência a Deus, e é na casa do Senhor, Glória a Deus. é na obra, aquele momento para Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para Ele, se um dia, se Ele não se agrada, que Ele tenha misericórdia, um dia fale comigo. Nunca nenhum dos pregadores que a gente conhece vê. Aleluia, Deus. E fora do tempo, prega, está tudo certo. Então Aleluia. eu só venho falar para o pregador, quando está dentro da casa do Senhor, daí é um rebelde com Deus. E Deus não chamou nós para ser rebelde, Deus chamou nós rebelde para ser obediente da família. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. O que o pastor quer falar com isso? Que dentro da igreja é rebelde, porque fora é diferente. Eu passei com ele, cuidador de igreja, sou bravo para falar isso. Se implicava comigo, porque via eu todo dia no trabalho, via na igreja, porque a igreja dele pregava sem camisa, pregava só da bermuda, ele estava assim. Eu não queria ofender, chegar a verdade para ele um dia, mas um dia né, ele gostava muito de mexer comigo. Eu digo, Aleluia. você serve 2 senhores. Não, fiz um só. Foi um só que me chamou, um só que me perdoou. É assunto ao que eu tenho e um só que eu obedeço. Diga, então, quando vai na tua igreja, você vai para rebeliar com Deus. Ser rebelde de Deus dentro da casa de Deus. Aleluia. Diga 2 coisas. Você vai para rebeliar com Deus, desobedecer a Deus, ou tu é covarde diante de Deus. Aleluia. Ele disse, por que o Senhor me diz isso? Por que você nem na congregação, nem na sede você prega só de bermuda, ou prega sem camisa, ou só dá oportunidade pelo menos lá? Na igreja eu vejo você em novembro, dezembro, janeiro, você está de camisa, você está de calça comprida. Por quê? E fora tu prega sem isso e está correto. Errado é eu. Deus da glória, aleluia. Ou você é covarde, prega fora que está certo, mas quando chega na igreja, cadê o homem? Aleluia, Deus. Chegou o tempo de mostrar a verdade Glória a Deus. para ele. Prosseguimos, eu vou para lá, tem a porta aberta, mas nunca mais ele falou, investe comigo de pregador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Oramos muito tempo ainda, ó. Casal. Abençoado por Deus. Pastor Aquilo. Mas mais tarde, aquela irmã também servia de um exemplo aí para muitas irmãs. Moram lá, uma moradia boa, graças a Deus. Para muitas irmãs. Não reclame da vida que Deus te deu. Uma irmã da família de Cristo, da obra do Senhor. Mas às vezes nós, no trabalho, nós não congregávamos no meu ministério, eu tinha congregação perto. Deles também tinha. A gente ouvia, falava com a minha esposa, Deus tem misericórdia dessa irmã. A gente não vê uma doença, vê ela feliz, trabalhando, andando, cara.
irmãs trabalham, parece uma semana, outras irmãs bem conhecidas. Aquela irmã abre a boca no puro para reclamar da vida que tem. Glória a Deus. Não tem dinheiro para mandar fazer uma cirurgia, para diminuir, porque está muito gordo, está muito isso, muito aquilo. Morava perto. A gente viu várias testemunhas. Aleluia. Buscava Deus, mas esperou acontecer. Deus preparou a parte financeira dela bem. Fez uma cirurgia e os médicos Deus não permitiu usar ele ser correto. Ali começou os problemas. Mexendo no estômago, escangaiou com a vida. Chegou o tempo de fazer campanha na igreja, oração dos outros, para voltar a ter um pouquinho de corpo. Aleluia. Ela ficou franzina, fraca, que não podia caminhar. Aí tem que começar a tratamento, pagar para poder se alimentar um pouco, para fortalecer. Glória a Nós Deus. conhecemos há muito tempo. Mexeu na vida, tirou a saúde que tinha e nunca mais, até essa última vez que eu passei lá pertinho, nós não ficou mais aquela mesma pessoa. A Bíblia diz: por tudo dá graça. Reclamava muito da vida, permitiu e se foi. Deu um exemplo para nós. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Deus da glória. O Senhor Jesus se colocou na frente dos irmãos que Saulo perseguia. Aleluia. Eu pedi para nós exemplos. Se eu vou falar do varão, mas se eu não soubesse, eu falar assim, meu por diz que eu acho, e estou a perseguindo, irmãos, está o perigo de uma hora Jesus se aparecer no caminhar da minha vida. Está o perigo de uma hora dessa o Senhor o permitir esse homem cair cego por terra. Mas nós vejamos, irmãos, lá nos dias de hoje, muitos caem a cegueira espiritual. Porque está na família de Jesus. Mas também, em vez de seguir Jesus, está perseguindo alguém que está fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra nós sabemos. Jesus disse assim: amai o próximo como a ti mesmo. De que maneira nós amamos? Aleluia, Deus. Quem tu persegue, o Senhor se revela com o nome que mais Paulo odiava. Paulo odiava o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Odiava o nome de Jesus. Perseguia quem fazia a vontade de Jesus. Muito parecido ao que o Senhor havia dito a Jó muitos anos antes. Jó 38:3. Aleluia. Porque te aparecerei. Por isso especifica que o Senhor tem um trabalho muito importante para Paulo. Aleluia, Deus. É o sentido, nós dizendo hoje, às vezes muitas perseguições, palavras se levantam contrário, mas também cabe para se cumprir a palavra de Deus. Glória a Deus. Pode ser uma vida que hoje fala dessa maneira, hoje persegue desta maneira, mas é um projeto que o Senhor tem logo mais Aleluia, adiante Deus. para ser chamado, levantado pelo Senhor e usado, que nem foi Paulo, um missionário usado, mas na época, na região, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor daria a Paulo, né, significado, aleluia, no nome, um pacto que na realidade, né, meus amados, significado de Cristo, aleluia, da cruz, seria ele ali usado pelo Senhor, tudo para a obra do nosso
nosso Deus, aleluia. Homem que o Senhor veio usar, pôr as mãos, aqueles povo conhecedor da palavra, e Jesus batizava com o Espírito Santo, com fogo, aleluia. Foi aquele homem na ilha, né, meus amados, a serpente se grudar em suas mãos, e o povo que conhecia o veneno, aleluia, dizendo: esse aí daqui a pouco vai cair morto, vai começar a inchar, mas nada aconteceu. E usar a palavra: esse aí é que nem um Deus no meio de vós, que nem o veneno dessa serpente atinge a vida desse homem, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, aleluia. Desejamos a obra do Senhor, é grande sobre cada um de nós, aleluia. E dos gentios, agora, irmãos, nós desejamos esta palavra a quem agora tem envio, aleluia. O Senhor não permitiria, né, a morte do apóstolo até que se cumprisse a sua missão. Em sua missão principal era levar o evangelho ao gentio, aleluia. E foi o que fez, diz a palavra do Senhor neste versículo 17, aleluia. Então, por isso é maravilhoso nós entender da vocação de Deus. Nós temos no vídeo do Senhor como apóstolo, aleluia, e ele disse: cumprisse, aleluia, a missão que o Senhor tinha com ele, aleluia. A principal era levar o evangelho. Por isso nós falamos: a missão que Deus tem contigo, tem comigo ainda. Deus não permite a morte sem cumprir o tempo que Deus quer usar cada um dos seus na terra, aleluia. Glória a Deus, Jeová. Pode passar pelo vale da sombra da morte, se Deus permitir. Pode passar pela mão de ferro, significa quebradura, aleluia. Mas não morrerá sem Deus usar, cumprindo a missão, porque os dons ele tem dado e ele está acrescentando o dom para o seu ainda na terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas por isso, irmãos amados, vem deixar uma palavra de conselho. É bom nós entender a voz do Espírito Santo, entender pela palavra do Senhor, porque eu conheci pregador, cantor, que só foi obedecer a Deus depois de estar bonzinho, aleluia, ficar cicatrizado. Deus permitiu passar por quebradura, aleluia, e vir palavra de médico: nunca mais te levantará e andará, a não ser cadeira de roda. Mas Jesus usando o seu, se tu fizer a minha vontade, tu não usará, levantará e irá, porque eu tenho uma promessa contigo. Glória a Deus, Jeová. Conheci o melhor de Paulo, aleluia. Mas depois que entendeu a voz do Senhor, aleluia, que era projeto de Deus na vida dele, deixou casa, aleluia, de duas lajes, deixou tudo, aleluia, para fazer a vontade de Deus, a missão, porque era ali um casal cheio do Espírito Santo. Deixa tudo a sua moradia para ir morar numa garagem, numa lavagem de carro, aleluia, um piso bruto cheio de buraco, mas ali louvava a Deus com alegria. A presença do Espírito descia sobre aquele casal. Valia a pena a gente ali prosear, ouvir uma palavra ou um chimarrão sequer, mas a presença de Jesus era maior. Glória a Deus, aleluia. E ele testemunhava: não faça que nem eu, não faça que nem eu, aleluia. Depois de muito tempo, ainda toquei de passar por uma quebradura para dizer o sim para Deus. Aleluia. Jonas, privilegiado na época por Deus, ouvir a voz do Senhor lhe falando face a face. Que privilégio. Deus da glória, aleluia. Naquela época de ouvir a voz do Senhor lhe falando. Espírito Santo, Espírito Santo. Mas nós conhecemos, pode pesquisar na Bíblia, eu não achei, pesquisei já um pouco. Deus chama, e quando ele manda, ele também não pergunta. Eu não achei que Deus perguntou para os seus profetas: ou você vai,
Ou você pode ir, ou pode fazer um favor para mim. Não, o que eu achei Glória a Deus, aleluia. só foi Deus falando: tu vai, Glória a tu Deus. irá, Aleluia. tu falarás e tu Glória dirás. a Deus. Santo Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Ele não pergunta. Jeremias quis fazer que nem um menino, aleluia, mas não teve escape. Jonas, Deus falou: vai e prega aquele povo, cidade do Nínive. A Bíblia não diz que ele respondeu o Senhor no momento, ele faz assim, não. Deus ele tinha. Aleluia. Deus manda, vai para lá. Na loja, né? Só terminou a conversa, vou para cá. Chegou lá, tem passagem, né? Fez outros sofrer no navio, mas Deus preparou a baleia. Lançaram a sorte e caiu para ele mesmo. É por causa de você que todos nós estamos sofrendo. Não deixe alguém da tua família sofrer pela missão que Deus te manda. Glória a Deus. Aleluia. Depois vai dizer: luta, é prova. Não. Primeira coisa que nós temos que saber se nós estamos fazendo a missão que o Senhor pode ter mandado. Aleluia. Se nós sabemos e não temos fazendo, então tudo o que Deus permitir, mas nós sabemos por causa da desobediência de fazer o que Deus manda. Ali pegaram e lançaram fora, lançaram para o mar. A Bíblia diz que ele fala, Jonas, uma oração do inferno no ventre daquela baleia, mas ainda Deus ouviu o seu clamor. Vejam pontos que Jonas chegou para dizer no seu pensamento: agora, Senhor, se me livrar dessa morte, eu irei. Glória a Deus. Porque quem conhece a história sabe. Aleluia. Ele fala que orou do inferno e Deus ouviu, porque ainda respondeu. Nós temos que cuidar para não chegar em situação iguais, ou pior, nos dias de hoje, na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jeová. O homem é cego, aleluia, escravizado, poluído, imoral, necessitado, profano, não bastante, pode receber a vida e liberdade, o perdão, a riqueza verdadeira e a santidade, a base, Deus o princípio da fé em Cristo. É o Cristo que fez por nós na cruz. Meu Deus. Deus chamou nós dessa baleia, Aleluia, Jesus. mas pela brilha da nossa visão, chegamos nós com reconhecimento a Ele, a referência a Ele pela fé, pediu perdão, te perdoou. Aleluia. E que nós possa fazer esta caminhada em nome do Senhor. E procurar não perseguir alguém que está zelando o dom que Deus tem dado. Aleluia. Que está fazendo a vontade do Senhor. Manai, Yachubekande, Yashurikanda, Larabakanda. Nós estamos, às vezes, em palavra, às vezes, em caminhadas. De momento, Saulo não estava falando para os irmãos em Cristo. Aleluia. Neste momento, Saulo, aleluia, não estava ali agredindo nenhum, mas estava numa caminhada para falar e agredir. Aleluia. Mas o olhar de Deus não se agradou da caminhada dele. Deus, eu vou tocar de encontro desse homem antes dele chegar lá. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, Jeová, aleluia. Graças a Deus por isso, aleluia.
né, meus amados, que o Senhor determinou. Eu vou me encontrar com esse homem no caminho, antes dele chegar lá e falar e querer pegar os meus pequeninos, para ele me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Vou mostrar meu resplendor sobre a vida dele. Ele caiu cego, aleluia, mas logo Jesus falou com o seu profeta Ananias: vai para uma rua chamada direita, porque ali tem Saulo. Mas ele já está orando ali numa casa, para a glória do nosso Deus. Ananias também começou a questionar com o Senhor: mas o Senhor sabe, aquele homem é de autoridade, aquele homem é da lei, aquele homem prendeu, o Senhor sabe disso, aquele homem já pegou as irmãs pelo cabelo, já arrastou, aleluia, na rua, já levou homens pregando o evangelho genuíno na prisão. Mas o Senhor disse: vai, porque para mim é um vaso precioso, aleluia. Até que o Senhor fortaleceu o profeta Ananias, ele chegou, ali estava Saulo orando, dispõe as mãos nele, que eu farei uma obra sobre ele. E ali, né, meus amados, na oração da fé, Jesus fez cair dos olhos dele como uma escama de peixe. Ele voltou a ver, aleluia, normalmente como era, mas a obra ainda Jesus não tinha completado. Já batizou-lhe com o Espírito Santo, levantou ali, falando mistério com Deus, já um homem cheio do Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ai, meus queridos, que maravilha, a obra do Senhor é assim, ele pega e começa e termina, a obra é dele, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, Jeová, que o Senhor Jesus Cristo venha levantar neste lugar muitos Ananias ainda, até o arrebatamento da igreja, que saia dessa casa, obedecendo a voz do Filho do Criador, diz lá: eu irei e orarei e o Senhor sarará, aleluia. Oh, glória a Deus, Jeová, a presença é dele, quem manda é ele, o Espírito Santo é dele, e quando ele ordena descer, desce nos seus pequeninos na terra, desce nas suas filhas, desce nos seus filhos, desce nos seus ungidos, desce seus sombras, seus escolhidos, desce seus vasos preciosos, desce aos seus profetas, desce seus filhos novo da fé que Jesus opera. A presença dele está liberada nesta casa, aleluia. Oh, glória a Deus, Jeová, aleluia. A obra é divina, a obra é santa. Se eu olho para mim, com certeza eu me refiro, não merecia, aleluia, como disse João Batista, antes de ele ver a vida de Jesus, mas quando ele viu a luz do mundo, ele reconheceu, como diz a palavra: não sou digno nem de tocar, aleluia, ali, irmãos amados, nos cadastros da sandália de Jesus Cristo, vosso Salvador, aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus da glória, Deus da glória, aleluia. Oh, glória a Deus, Jeová. A presença dele, moça amada, é maravilhoso. A missão que ele tem dado para mim e para ti se cumprirá, aleluia. Vamos fazer com alegria, vamos fazer quando é tempo de bênção na nossa vida, vamos fazer quando é tempo de paz na nossa vida, da parte do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jeová. Aleluia. Oh, glória, porque vai pela parábola, o vaso sempre se quebra nas mãos do oleiro, aleluia. Maravilhosa a nossa obediência ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Enquanto ele tem amor e paz, e pelo mesmo amor e paz, às vezes ele permite, mas ser quebrado na caminhada da vida, aleluia.